Começando mais um podcast aqui no Energy Channel Solar TV e hoje eu recebo a Gapsol com meu amigo aqui, Ovidio. Fala, Ricardo. Tudo bem? Como é que você bom? tá? Beleza. Beleza, hoje a gente traz uma temática importante aqui quando a gente fala de Gapsol, quando a gente fala de novas questões para validar aquilo que está sendo oferecido no mercado. Então, o que é a validação técnica? Eu queria que você falasse para a gente. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, aí agradecer o convite. Muito bacana aí podendo estar falando aqui, né, pro mercado, para a Solar TV, né, que é uma referência aí no mercado. Então, muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Então, a validação técnica, né, é um primeiro passo aí para que o mercado tenha acesso a um integrador mais profissionalizado, né, de forma resumida, a gente vai validar a parte técnica de instalações, né? Então, a ponta mesmo, para que distribuidores, bancos, qualquer empresa do setor tenha um relacionamento saudável e tenha acesso a uma base de dados validada, né? Quando a gente fala, então, o mercado precisa evoluir, precisa ter uma validação técnica. O que é a validação técnica? No meu ver, a gente precisa abastecer o mercado de bons profissionais. A validação técnica criada pela Gapsol veio para isso? O setor desprofissionalizado, né, fez com que os bancos tivessem insegurança para liberar o crédito. Então, de uns anos para cá, a gente começou a ver o crédito com mais dificuldade de ser liberado. E não por conta do score, né, porque o banco analisa score. Agora, como que o banco vai analisar a qualidade técnica de entrega do integrador, né? Principalmente aqueles integradores que, o cara é sozinho, ele faz 2, 3 instalações por mês, o grande varejo do solar. Não existe hoje algum produto, algum programa que filtre se esse cara está fazendo um trabalho bom, né? Uma instalação. Aí quando eu falo é instalação, né? Validação é isso. A gente vai pegar evidências fotográficas para validar a qualidade técnica de instalação do integrador. Então traz essa segurança para players, né? Bancos, distribuidores, para que eles possam liberar aí condições especiais com segurança de que o integrador vai entregar um projeto bom, uma instalação boa, né? Que a gente sabe que é o que então, pelo que eu entendi, assim, o principal hoje é os benefícios para esse integrador. Ele ser validado, ele vai ter um diferencial junto a um banco e também o consumidor final vai acessar uma lista de empresas certificadas? A ideia é essa. A ideia é que no futuro a gente possa liberar isso para o cliente final pegar de filtro. A gente sabe que é um pouco complicado você comunicar para o cliente final, você chegar nessa comunicação para o cliente final, né? Mas o nosso objetivo é um dia que poder fazer com que o cliente final olhe para o integrador e fale, você tem uma validação técnica, né? Então, realmente seja um filtro para o cliente final, mas o primeiro passo é trazer benefício para o integrador que não acessa benefício hoje no mercado. Então, a maioria não é um integrador que compra 5, 10 kits mês, né? Ele faz poucas instalações por mês e ele não consegue ter acesso a preços diferenciados, condições especiais, porque ele tem um volume muito baixo. Então, uma vez que ele entra na validação e passa, né? Porque isso é importante, não adianta só pagar a validação e não, você tem que passar. Se você não passar, você não vai ter acesso aos benefícios. Então, você tem que passar nos requisitos. Se o integrador passa, aí ele pode ter acesso a benefícios especiais de parceiros que a gente está trazendo. Então, fabricantes de cabo, fabricantes de conector CC e ferramentas, seguradora, né? São várias parceiras que estão entrando no programa da validação técnica para oferecer benefício para esse integrador, por ele ser, né, um nível acima aí do que o mercado, na maioria do varejo, tem feito. Aí a gente vê solar da depressão, não só solar... O que a gente presencia, né, e não tá no solar da depressão. Levar o mercado para um nível mais qualificado, mais seguro. Exatamente. Onde quem vai colocar o banco que está emprestando dinheiro, ou aquele integrador que é concorrente do outro, que ele sabe que ali ele vai conseguir ter um diferencial. Aí a pergunta é, a validação técnica, ela tem um nível? Você vai subindo de nível o cliente? Isso. Então hoje o programa ele tem 3 níveis, né? O nível 1 é um nível mais básico, né? Então a gente pede algumas fotos de instalação, questão de procedimento de EPI, né? Como é que
o integrador trata isso, mesmo se ele terceiriza o time de instalação, as NRs também mais básicas. Então, o nível 1 fotos mais básicas de instalação. Nível 2, a gente já pede fotos mais intermediárias, então a gente analisa outros pontos, como aterramento módulo a módulo, como é que o cara fez, né? E aí, o nível 3... a gente já pega fotos mais avançadas, né? Então analisa mais detalhes de instalação e também tem pontos de gestão. Então o nível 3 já é um ticket médio maior, a gente está falando em 1.300, né? No nível 3, quanto no nível 1 custa 480, então é um ticket médio diferente para integradores em níveis diferentes, né? O nível 3 tem procedimento de instalação, procedimento de pós-venda, procedimento de reclamação de clientes. Então a gente já pega um lado de gestão também, que é importante para o integrador garantir a entrega, né? A saúde da empresa também, né? E os benefícios ele tem a partir da primeira usina ou ele tem que continuar o trabalho para um pacote de usinas? Então, vamos lá. A gente pede evidências de 2 instalações, né? Então, o nível 1, ele manda fotos de 2 instalações dele. E aí, se ele passa, ele tem acesso aos benefícios por 3 meses. No nível 2, se ele passa, ele tem acesso aos benefícios por 6 meses. E no nível 3, por 1 ano. Né? Então, a ideia é que as instalações têm que ser recentes, né? No mínimo 6 meses aí. Então, ele valide 2 das instalações que ele fez nos últimos 3 meses. Se ele passar, ele tem esses meses de acesso aos benefícios. Né? E depois, no final do prazo, ele precisa ser revalidado. Então, ele paga um valor para ser revalidado. Né? E continua acessando esses benefícios dos parceiros. E assim, a ideia também, acho que é importante frisar isso, né? A gente está aqui para... A validação é um programa que vai ajudar o integrador que trabalha bem a se diferenciar dessa concorrência predatória que trabalha mal, né? E hoje o cliente não tem muito filtro, nem os distribuidores, bancos e o mercado em geral, né? Então, criar esse filtro e ajudar esse cara a ter um diferencial em relação a esse concorrente, né? Então... se ele passa no programa de validação, eu preciso entender a operação dele e o que ele precisa. Se ele precisa de um benefício que eu não tenho ainda no programa, eu vou atrás para trazer isso para poder ajudar ele. Então, é um programa... ganha-ganha. Um ganha-ganha, exatamente. Tá. E o consumidor final, quando ele tem a obra dele validada, é interessante para ele também. Então, por exemplo, eu sou o integrador do mercado, eu posso validar, ou não é necessário, mas eu poderia validar todas as minhas instalações? Existe um programa para isso? Poderia, né? Hoje o que a gente tem empacotado, está lançando para o mercado, é um programa de validação inicialmente de 2 instalações nesse sentido, né? E eu acho que é importante comentar isso também. A Gapsol é uma empresa de inovação, né? A gente não escreve nada em pedra. Então, o programa está sendo desenvolvido, a gente vai lançar para o mercado, vai pegar feedbacks, vai melhorar, vai ter oportunidades diferentes. Então, se ele quiser validar mais instalações, eu quero mostrar que eu não quero mandar só 2, eu quero mandar 20. Para você ver que as 20 que eu estou fazendo são de alto nível. Ele pode escolher validar todas as instalações dele, se ele quiser, por exemplo, né? Hoje a gente está fazendo mais algo de entrada assim, para separar o joio do trigo, né? Vamos dizer assim, porque existem certificações de mercado já, só que hoje elas têm um ticket médio muito alto, são certificações que elas atendem um integrador mais desenvolvido, né? A gente precisa olhar primeiro para a grande massa de integradores, às vezes que são sozinhos, é aquele engenheiro que vende, sobe no telhado, consegue entregar no máximo 2 instalações no mês, mas é um cara que entrega tecnicamente muito bem, sabe? Ele mesmo faz as homologações dele, os projetos, né? Então, tem gente muito boa, com volume pequeno, que precisa se diferenciar do pessoal que está fazendo trabalho ruim, né? Então, esse é legal. O que mais a Gap oferece hoje no mercado? A gente também tem uma frente de OEM, engenheiro proprietário, né? Temos usinas ali em Minas Gerais que a gente faz a fiscalização da execução e a operação e manutenção, mas são produtos assim de prateleira e é sempre importante a gente estar em contato, tá executando, né? Então, projetos de integração, por exemplo, né? Às vezes chega um amigo, algum parente, uma indicação, porque fomos integradores já, né? Antes tínhamos uma empresa integradora, eu e o Jackson, meus sócios. Então, a gente atua em projetos pontuais para estar
se atualizando, né? É importante que a gente esteja se atualizando no mercado, mas hoje o grande foco da GapSol é a validação técnica, né? Apesar dessas frentes que a gente atua organicamente, o nosso foco é fazer com que o mercado esteja mais preparado para atender o cliente final de forma segura, né? Esse foi o grande propósito que eu e o Jackson, lá em 2022, quando a gente abriu a GapSol, foi com esse objetivo, né? O mercado está fazendo muita coisa errada, a gente precisa ajudar o integrador, a gente precisa ajudar o cliente final a ter essa segurança, né? Previsibilidade, que o investimento não vai ser jogado fora, né? E a segurança da família também, da pessoa que está instalando numa residência ou numa empresa também. A gente sabe, né, a complexidade, o peso de um sistema fotovoltaico, é um sistema elétrico, né? Então, não é simples. Você tem que ter uma segurança de que a empresa que está ali mexendo no seu telhado é uma empresa séria, né? Então, nesse sentido. A validação técnica, no meu ver, ela faz um 360 em termos de benefício. Quem quiser entrar em contato com vocês pode entrar em contato para ser um parceiro da validação técnica. Exatamente. A empresa pode dar um benefício para os validados. Isso. Né? E aí a validação técnica ela vai ter então um portal onde o consumidor ele vai acessar empresas que são certificadas por região. Sim. Né? E o banco ou seus parceiros comerciais vão acessar também para saber quais são os parceiros qualificados. Isso, exatamente. Uma vez que o integrador passou na validação, ele vai receber... Primeiro, a gente vai fazer um onboarding com ele, né? Então, vamos explicar para ele quem são as empresas parceiras do programa, como ele acessa esses benefícios, porque a ideia, Ricardo, é que ele ganhe dinheiro. Ele não pode estar gastando mais com uma coisa que não vai trazer um retorno para ele, né? Então, se ele paga R$480 no nível 1, ele tem 3 meses de acesso aos benefícios. Ele tem que usar os benefícios de uma forma que esses 400 voltem para o bolso dele com o que ele economizou de dinheiro ou com o que ele faturou usando algum benefício, né? Então, o grande objetivo é esse, né? É que a gente, após ele passar onboarding, esses são os benefícios, vamos fazer um trabalho muito forte de retenção também para ajudar os parceiros, né? O parceiro que está no programa, ele tem que ter um retorno também. Ele precisa que os integradores validados estejam ali usando o benefício que ele está. Então, o trabalho da GapSol vai ser fortemente em cima disso, para que o integrador utilize o benefício. A questão do portal para o cliente final, a gente está ainda em desenvolvimento, a gente ainda não quer validar essa base e liberar, porque a gente sabe que o mercado todo pode acessar. Então, a gente vai dar uma prioridade para os parceiros no momento. Então, quem é parceiro da validação técnica vai ter acesso aos integradores validados. Se a gente abre um portal hoje, o mercado todo vai ter acesso. Então, a ideia inicialmente ainda não é abrir um portal para o cliente final, mas sim relacionamento entre empresas. Entre as empresas e num futuro próximo, né? Como é uma iniciativa nova no mercado, ainda não existe algo nesse sentido, né? De forma escalável, né? Porque aqui a gente consegue validar o Brasil inteiro, até no futuro, fora. O consumidor pode pagar como se fosse uma certidão, paga R$25 para acessar um portal para saber se aquela empresa é qualificada ou não, ou qual é o nível de qualificação dela. Exatamente. Antes de fechar um negócio de 25 mil. Exatamente, né? Perfeito. Ou de 50 mil. Perfeito. Mais interessante. Exatamente. Mais inteligente, né? Exatamente. E uma vez que a gente conseguir se estabelecer com esse programa, a gente pode liberar até isso gratuitamente para o mercado, né? Então, através de um cadastro, de uma coisa, saber quem está entrando na plataforma para consultar. Exatamente. Então é uma evolução, é uma empresa de inovação. É isso aí, é um programa de inovação para trazer mais segurança, mais previsibilidade para o cliente final, para os players do mercado, né? Um filtro inicial aí. A gente acredita muito nas certificações que já existem no mercado também, só que o mercado precisa de um primeiro passo, né? Então, aqui embaixo vão ficar os contatos para quem quer participar do programa de validação técnica. Você que é pequeno, médio ou grande e precisa, né, e quer se diferenciar nesse mercado, você tem agora a GapSol com essa validação técnica, um super parceiro aqui. Vou agradecer o meu amigo aqui pelo esse bate-papo aqui. Obrigado. Ricardo, eu que agradeço o convite, a oportunidade aí da gente estar falando sobre o programa, né? Estamos bem empolgados aí para o lançamento que vem até o final desse mês aí, já vamos estar soltando isso para o mercado. Então, obrigado de novo aí pela oportunidade e é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu.